Bom dia a todos e todas. Bem-vindos ao webinar Sharing Economy nas áreas do retalho e serviços, promovido pela API, Associação Ação para a Internacionalização, no âmbito do projeto Sharing Economy, apoiado pelo Centro 2020. O objetivo da manhã de hoje será, sobretudo, a partilha de informação e de experiências no que diz respeito ao desenvolvimento de ideias e criação de negócios na área do retalho e na área de serviços, tendo por base a economia de partilha. O projeto Sharing Economy tem como objetivo estimular o espírito empreendedor para a criação de novos negócios, tendo por base os princípios da economia de partilha, contando então para isso com inúmeras atividades de apoio aos empreendedores, tais como webinars de capacitação para os diferentes modelos de negócio, tal como este presente webinar. Relembramos que estamos a desenvolver 4 webinars, este é o segundo e teremos ainda mais 2 a decorrer no dia 15 de novembro, na área de turismo, alimentação e indústria da hospitalidade, e dia 17 de novembro na área de entretenimento e cultura. Teremos ainda 4 ateliês de inovação, cada um composto por 4 dias completos de design thinking, co-criação e trabalho com os empreendedores, webinars de capacitação na área de gestão, mentoring individual e apoio à elaboração dos planos de negócio, entre outros materiais de informação que vão sendo produzidos. Os ateliês de inovação serão uma oportunidade única para os empreendedores poderem trabalhar e desenvolver as suas ideias de negócio junto de um conjunto de especialistas de diferentes áreas. Convido, por isso, toda a gente a visitar o site do Sharing Economy, em sharingeconomy.aapi.pt, a consultar o evento e a inscreverem-se nos ateliês. São 4, em 4 zonas diferentes da região centro, pelo que deverão escolher a zona que mais vos convém. Antes de darmos início às intervenções, relembro que no final da sessão irá haver um espaço dedicado para resposta a questões e dúvidas que possam ter. Para o efeito, convido-vos a ir colocando as questões, à medida que vão surgindo, por escrito, na funcionalidade que eu andei. Após ouvirmos então todos os oradores, iremos responder às questões que tenham colocado ao longo da sessão. Para dar início a este webinar, vamos passar a palavra a Paulo Lopes, Presidente da API. Muito obrigado. De facto, estamos aqui presentes para mais um webinar, é o segundo deste ciclo de 4 webinars, como o Rafael acabou de facto de referir. Começo então por agradecer aos nossos oradores, portanto, João, Joana, Arnaldo, Manuel, de facto que vão hoje aqui dar o seu tempo e dedicar o seu tempo a partilhar as suas experiências, os seus desafios, as dificuldades que de facto tiveram na criação dos seus negócios, das suas empresas, porque tudo começa de facto por uma ideia e depois então aí está todo o desafio de a tornar um negócio sustentável. Este projeto tem aqui a particularidade de trabalhar a economia de partilha, é uma temática muito, muito relevante e com um crescimento brutal em termos mundiais. São muitos os gigantes que estão baseados nesta filosofia, se assim podemos dizer, de negócio, e sem dúvida a API tentou trazer com este projeto essa diferenciação à discussão e ao ecossistema de apoio ao empreendedorismo. A API, só também para quem não conhece assim tão bem a nossa associação, nós somos uma associação direcionada para o apoio à internacionalização das empresas, sendo que o fazemos de 2 formas. Uma mais concreta nos mercados, temos uma equipa especializada em apresentar as empresas portuguesas e fazer com que aconteçam negócios, porque isto de internacionalização é procurar negócios e concretizá-los. Mas também temos uma área de intervenção na área da qualificação, porque sabemos que nem todas as empresas estão preparadas para esse passo. E este projeto e a nossa intervenção junto ao empreendedorismo é que também com o objetivo de incutir às empresas este foco e esta visão internacional desde o primeiro momento. Entendemos que, não sendo 100% das empresas, mas eu diria que 90% das empresas têm capacidade de se internacionalizar e é importante, se não o fizerem desde o primeiro momento, que isso esteja de facto nas estratégias e nos planos para que aconteça. O mercado é global, estamos numa União Europeia que faz com que praticamente seja igual estar a vender aqui ou em França ou na Alemanha ou em Espanha ou onde quer que seja dentro da União Europeia. Temos que aproveitar essas vantagens
E depois existe o mundo. E, de facto, hoje com as tecnologias, e sabemos que a economia de partilha acaba por estar muito baseada também em plataformas tecnológicas e tecnologia. A tecnologia hoje veio, de facto, facilitar todo este processo. Este projeto, o Sharing Economy, é um projeto que tem como objetivo, de facto, tirar ideias da gaveta. Portanto, quem está desse lado, seja estudante, empreendedor, no sentido de já estar a desenvolver a sua ideia, seja até empresário e que queira desenvolver uma nova área de negócio ou transformar o seu negócio, este projeto, para todas as pessoas, diria eu, dos 18 aos 100 anos, estamos cá para apoiar todos aqueles que de facto tenham ideias e queiram concretizar. Nós temos este ciclo de 4 webinars, que vamos aqui, no fundo, estimular a criação de ideias de negócio dentro destas 4 áreas de negócios, 4 setores de atividade, mas depois vamos ter um ciclo, como o Rafael falou na introdução, vamos ter um ciclo de ateliês. Este ciclo de ateliês não são só simples webinars ou simples workshops, neste caso vão ser inclusive presenciais. Falamos de um programa de 4 dias, de facto, para maturar ideias e começar a lançá-las para um pensamento de mercado. Portanto, é necessário, de facto, sabemos que são muitos os desafios e é necessário procurar soluções e, neste caso, neste projeto, de uma forma 100% gratuita, sem qualquer custo para os empreendedores, podem ter aqui um apoio especializado de consultores, de mentores, com muita experiência empresarial e aproveitarem todo esse conhecimento que nós vamos aqui partilhar ao longo dos próximos meses, com o objetivo concreto de criar empresas a partir de ideias inovadoras, que partilhem a filosofia da economia de partilha, mas que também sejam empresas sustentáveis economicamente falando, porque nós também sabemos que as ideias são muito positivas, a inovação é muito positiva, mas temos que tornar isto em algo viável e que pague as contas ao final do mês. E é isto, não podemos aqui pensar de outra forma. Portanto, este projeto está desenhado para, de facto, apoiar a que isso aconteça, que se consiga desenvolver ideias em empresas sustentáveis economicamente. Com esta pequena intervenção e introdução, termino então e passo a palavra aos nossos oradores, que também é para isso tudo que estamos cá hoje, e espero que seja um webinar muito produtivo e que consigam de facto aqui recolher informação e conhecimento que vos permita desse lado aplicar à realidade de cada um. Muito obrigado e espero que corra tudo pelo melhor. Muito obrigado, Paulo. Antes de passarmos aos testemunhos das empresas, iremos ouvir Joana Santos, consultora sénior da CH Business Consulting, que nos irá elucidar sobre as oportunidades de empreendedorismo na economia de partilha dentro das áreas do retalho e serviços. Muito obrigada à API por este convite para estar aqui. Agradeço também a disponibilidade de todos os que nos estão a ouvir e saldo mais uma vez os colegas de painel. Essencialmente, queria-vos falar do trabalho que já foi feito e que está montante destes webinars e falo de um estudo que fizemos de caracterização do modelo económico de Sharing Economy e também de umas fichas setoriais de Business Intelligence que foram feitas sobre negócios da economia da partilha. Podem ser consultados quer o estudo, quer as fichas no site do projeto, sharingeconomy.api.pt. Foram elaboradas 15 fichas de negócio, estas fichas estão alinhadas ou foram agrupadas de acordo com estes webinars. O primeiro grupo foi sobre cidades inteligentes e temos um conjunto de fichas respeitante a este tema. O outro conjunto de fichas de intelligence que fizemos é sobre o tema deste webinar, concretamente o retalho e serviços na economia da partilha. Também um terceiro grupo de turismo e indústria da hospitalidade e negócios ligados à alimentação. E depois um último conjunto de fichas de intelligence
sobre negócios relacionados com o entretenimento, com a cultura e com o multimédia. Concretamente, na temática deste webinar, no retalho e serviços, nós fizemos 6 fichas setoriais, uma relacionada com negócios de beleza e bem-estar, uma ficha relacionada com negócios de saúde, serviços pessoais, serviços profissionais, venda e aluguer de equipamentos e finanças colaborativas. Portanto, estas fichas foram alinhadas, tendo em conta poderem proporcionar a potenciais empreendedores informações que dizem respeito ao modelo de funcionamento das empresas que estão a operar na economia da partilha nestes setores, às oportunidades de negócio que existem para cada um dos setores, também o mercado potencial ou o mercado prioritário a quem se devem dirigir, exemplos de produtos e serviços que podem fazer chegar aos consumidores nestes negócios, recursos e competências que nos parecem importantes para ingressar no negócio nestes setores na economia da partilha, e ainda alguns casos de sucesso, casos emblemáticos, empresas que já estão a operar nestes setores e que têm e que seguem fundamentos da economia da partilha. O retalho e serviço, concretamente os serviços, de uma maneira geral, sejam serviços pessoais, profissionais, de saúde, bem-estar, etc., funcionam assentes em plataformas que ligam os fornecedores desses serviços com os potenciais clientes, trazendo, no fundo, para o mercado digital todo um conjunto de profissionais independentes, trabalhadores independentes, pequenos produtores e pequenas empresas, enfim, todo um conjunto de pessoas que têm capacidade, competências, habilidades para prestar estes serviços, têm tempo disponível e, portanto, estas plataformas fazem a ponte entre os clientes e estes prestadores de serviços. Aproveitam redes locais, a capacidade de um conjunto muito amplo de operadores económicos do setor e chegam a consumidores que são cada vez mais exigentes, mais conectados, mais digitais, através de um modelo que é muito conveniente, que é flexível, que é personalizado e que é também especializado. No fundo, todos os serviços, todas as opções de serviços que podem chegar até aos potenciais clientes ficam centralizadas nesta plataforma. Esta plataforma agiliza todo o processo de uma forma muito rápida e conveniente, desde a marcação ao pagamento até no fim a avaliação de como decorreu o próprio serviço. E oferece vários planos, seja de assinaturas, seja de pagamento pelo serviço só em si, seja um plano mais amplo que abarque um determinado período de tempo em que se pode recorrer a esses serviços. Começando pelos negócios da saúde, a saúde no fundo todos os negócios ficaram um bocadinho mais digitais com a crise que tivemos, com a crise pandémica e ganharam alguma força e até trouxeram alguns segmentos que à partida me pareciam um pouco inusitados, não é? Nos negócios da saúde em particular, trouxeram aqueles que chamavam, que agora se chamam os idosos digitais, que à partida poderiam parecer menos inapetentes para seguir estes modelos, mas que mostraram que sim, que estes negócios são também para eles e no fundo acabam por ser para todas as faixas etárias e para todos os grupos. Estes negócios de saúde e os negócios de beleza e bem-estar, serviços pessoais, profissionais, etc., funcionam através das tais plataformas que fazem o matchmaker entre os profissionais e a população. Nos negócios da saúde podem chegar a ser on demand e chegar a casa sem que as pessoas tenham que deslocar, não é? Com os avanços em termos de telemedicina, etc.
Os negócios de saúde também podem ter a partilha de equipamentos que às vezes estão em determinadas clínicas ou em determinados hospitais ociosos e que podem ser partilhados entre um grupo económico ou até idealmente no próprio Sistema Nacional de Saúde seria vantajoso. Podem ainda recorrer à multidão, digamos assim, para mais facilmente chegar a diagnósticos clínicos, aproveitando, no fundo, o expertise que existe em todo o mundo. Os negócios da beleza e os negócios da saúde e os outros negócios em geral, mas sobretudo estes dois têm perspectivas muito positivas de evolução, assentes das novas gerações, quer os millennial, quer a geração Z, têm como característica a preocupação muito grande com o bem-estar, com a saúde e, portanto, têm este público atento a este tipo de serviços. Depois temos uma ficha dedicada aos serviços pessoais a pedido para famílias. Estamos a falar de tudo e mais alguma coisa, no fundo, serviços que podem ser de reparações domésticas, serviços que podem ser de ajuda em mudanças, fazer recados, estar numa fila, por nossa vez, numa fila da loja de cidadão, levar-nos o cão a passear, etc. Portanto, temos uma ficha dedicada a serviços que fazem este matchmaker entre quem pode prestá-los e quem precisa deles, e portanto, na minha opinião, muito úteis pela sua versatilidade e pela sua agilidade em dar resposta a quem precisa de facto em casa destes serviços. Os serviços dirigidos a empresas é o tema de outra ficha de intelligence e no fundo funciona do mesmo modelo que os serviços anteriores, só que estamos a falar em serviços dirigidos ao segmento empresarial. Quer as empresas ou os prestadores de serviços podem, através de uma plataforma, colocar as suas necessidades de uns e as suas ofertas de outros e cruzar aqui necessidades e competências para um conjunto amplo de tarefas necessárias e serviços necessários ao mundo empresarial, por exemplo, fazer análises de marketing, fazer traduções, trabalhar numa rede social, etc. E o expertise existente são muito vantajosas, quer para quem precisa destes serviços, quer para as empresas, podem desta forma ter o talento de todo o mundo, não é? Não estar confinados à sua área geográfica, e também para quem tem esta capacidade de fazer estes trabalhos, abre um grande leque de opções. Depois, nós realizamos também uma ficha que está relacionada com o retalho e com a venda e aluguer de equipamentos. Essencialmente, nestes modelos de negócio, aquilo que encontramos foi a venda de bens chamados em segunda mão, recondicionados, que já foram usados, ou o aluguer de bens e equipamentos. Quer um caso, quer outro, assenta na filosofia de prolongar a vida útil de bens e rentabilizar a sua utilização, e, portanto, conseguem minimizar o consumo de recursos, diminuir a produção de lixo, diminuir a pegada ecológica, ao mesmo tempo que permitem que quem é proprietário destes bens os possa rentabilizar, os traga para o mercado e, em vez de estarem parados 50% do tempo ou mais, estão agora a ser utilizados por outras pessoas. Portanto, são este o grupo de 6 fichas que fizemos e convido-vos a conhecerem no site que já referimos. E agora acho que temos exemplos concretos do potencial e de quão fascinantes, apaixonantes estes negócios podem ser. Por isso, passo a palavra e agradeço a vossa atenção. Muito obrigada.
Muito obrigado, Joana. Vamos agora dar início à partilha de experiências por parte de diferentes empresas. Estas empresas irão falar-nos um pouco sobre uma breve apresentação da mesma, as motivações para o projeto, como surgiu a ideia de negócio, qual o contributo da empresa dentro desta área do retalho e serviços relacionado com a economia de partilha, como é que foi o processo de lançamento e quais são as perspectivas futuras, e depois, por fim, também destacar algumas aprendizagens importantes para partilhar com futuros empreendedores e alguns conselhos que dariam nesta área a futuros empreendedores. A primeira empresa desta manhã será a Mérito, aqui representada por João Santos. Muito bom dia a todos. Agradeço aqui uma vez mais à API e à CA Consulting aqui esta oportunidade. Hoje em dia, com as agendas tão desafiantes que todos temos, acho que uma das coisas que mais gosto de me dar é realmente poder partilhar aqui a experiência que vamos colecionando nesta jornada do empreendedorismo com atuais e futuros empreendedores, porque de alguma forma é com os erros dos outros que nós evitamos perder tempo, e sim espero que com a nossa jornada da Mérito também muitos insights e muitas ideias possam inspirar aí inovação, porque é realmente isto que eu, pelo menos no caso de um empreendedor, da minha pessoa, que me dá o drive todos os dias para os desafios que são mais comuns. E agradeço também aqui à Joana concretamente, porque a análise que acabou de partilhar toca-nos aqui em dimensões muito importantes que levaram há 2 anos atrás aqui à ideia, que ganhou depois pernas e hoje já trocou as pernas por asas, e que realmente se baseia muito nestas macro tendências da sharing economy, aqui no nosso caso é preço também a interseção com outra tendência que é a gig economy. E sem mais demoras passo aqui a partilhar um pouco o que é o nosso modelo, para quem ainda não ouviu falar. Basicamente a Mérito é um modelo de trabalho descentralizado, okay? Que traz um conceito inovador, ligando profissionais independentes a empresas, aqui começando no setor da hospitalidade, mas não ficando apenas para este setor. Isto apenas foi um time to market relevante para nós, porque 2 dos sócios, dos 4 fundadores, vêm aqui do background da hospitalidade. Portanto, começámos aqui pelo batismo de fogo, porque hoje fala-se realmente muito em marketplaces que ligam muitos freelancers a nível digital, mas sabemos que é remotamente impossível, virtualmente impossível, que todos os trabalhos da economia, seja a atual ou a do futuro, sejam digitais, não é? Então nós temos realmente a indústria de serviços muito baseada na experiência do fator humano presencial, e quisemos realmente revolucionar um pouco os desafios que esta conjuntura presencial, que nos vai acompanhar até os robôs nos substituírem por completo, que eu não acredito, e torná-la realmente algo ajustado àquilo que as novas gerações pretendem do seu posicionamento no trabalho. E quando nos lançaram aqui o desafio de falar sobre as pessoas certas, no sítio certo, na altura certa, acertaram aqui no porta-aviões, porque é realmente esta a causa que abraçámos há 2 anos atrás. Porquê? Porque realmente percebemos que havia muitas pessoas certas a abandonar um setor que vive delas, ok? Desde 2019, cerca de 20% dos profissionais da hospitalidade, hotelaria e restauração estão em êxito para outras áreas, por várias razões que não interessam aqui, mas nós tropeçámos aqui nesta evidência. Eu venho da área da gestão de capital humano, fui diretor de recursos humanos, de várias áreas de recursos humanos, de hotéis e resorts, e sempre constatámos que havia aqui um grande desajuste, okay? Da forma como as pessoas querem estar no trabalho, e aqui pegando um pouco na tendência da sharing economy, da forma como os profissionais mais recentes querem partilhar o seu tempo profissional com as empresas, ok? E realmente isto levou-nos aqui a analisar. Tivemos 2 anos aqui a analisar conceitos, o que é que já havia muita digitalização de modelos de trabalho flexível, temporários. Nós achámos que era muito mais do que isso, ou seja, há aqui uma macro tendência que leva a que as pessoas queiram estar no trabalho de uma forma mais autodeterminada, ou seja, quase que a massificação do freelancing para funções e posições que não são propriamente óbvias para isso. Ou seja, se nós pensarmos num recepcionista, num cozinheiro,
num copeiro, num gestor de eventos, é pouco óbvio que realmente os pensemos como freelancers. É isso que a Mérito faz. Basicamente, as empresas colocam convites na nossa aplicação de compromissos profissionais que vão de 4 horas a vários dias, e os profissionais registados aceitam-nos quando, como e onde querem, ok? Depois, obviamente, que para além da parte da agilização tecnológica, ter as pessoas certas significa que os critérios de quem tem necessidade, a empresa neste caso, são correspondidos pelas características técnicas e não só dos profissionais. E como é que isto acontece? Com avaliações, com information first, tal como vemos noutros marketplaces, ou seja, o próprio nome, ou seja, a Mérito, neste caso, está na base deste paradigma, porque os profissionais, ao fazerem esses compromissos, são avaliados, e não é só algo giro para uma reputação numa app, ou seja, para o meu perfil, é realmente algo que me faz ganhar um valor hora superior, ok? E daí realmente acharmos que a causa e o efeito do meu empenho, do meu mérito, de ser muito, muito vincada, porque hoje a geração Z, como sabem, é uma geração que está habituada a resolver tudo no imediato, com 2 botões em 2 aplicações. Realmente o mundo do trabalho ainda estava parado na Revolução Industrial. Daí que esta partilha do tempo das pessoas a nível profissional de uma forma mais ajustada, encaixando o trabalho na vida e não o contrário, e sabem que hoje a tendência aqui é falar-se da Great Resignation, do Silent Quitting, e isto para nós são só indicadores que há um grande desajuste entre os modelos de trabalho tradicional e aquilo que as pessoas querem, ok? A Mérito não é um conceito de trabalho temporário, a Mérito não é realmente uma agência de recrutamento, a Mérito é um modelo descentralizado de trabalho, é um modelo aberto, onde há pessoas que estão a full-time, só na aplicação, há pessoas que têm o seu contrato com uma empresa a nível contador e também fazem umas horas extra por vários motivos. Há pessoas que de repente querem transitar para um contexto para evoluir a sua carreira e encontram numa semana oportunidades que não encontrariam se calhar no mês a mandar currículos. Porquê? Porque fazem os serviços, estão-se a expor, constroem uma reputação. E é basicamente isso que a Mérito traz, uma ferramenta para ser usada de formas diversas, juntando então os profissionais e as empresas, no sentido de ter as pessoas certas no sítio certo, na altura certa. E realmente esta é a origem. Há 2 anos começámos a validar aqui o modelo com vários players, hotéis, restaurantes. É um modelo muito heterogéneo que consegue pessoas com mais experiência, ou seja, lá está os níveis de experiência na qual a aplicação organiza os profissionais. Portanto, temos os resorts de 5 estrelas com serviço sofisticado, ou unidades de restauração mais simples, e temos espaço para todos os profissionais, ou seja, aqueles que querem experimentar um novo enquadramento profissional e que chegam à aplicação e nunca trabalharam, têm um patamar específico para eles, e os profissionais de carreira que já têm muita experiência acumulada, ok? E que também têm espaço, então, na Mérito, ok? Basicamente, aqui, e sendo bastante conciso aqui nos 15 minutos de partilha, as nossas etapas foram realmente validar o modelo. Depois tivemos aqui a sorte de ter um investidor que acreditou aqui no potencial de revolução. Para isto acontecer, nós tratamos das burocracias todas, são trabalhadores independentes, temos inclusive uma integração com o Portal das Finanças que permite abrir atividade no próprio registro da app. Depois trabalhamos com a tranquilidade para que os profissionais estejam segurados no trajeto, durante o exercício profissional e no seu regresso, com um produto de seguro inédito, uma apólice inédita que foi desenvolvida exclusivo para a Mérito, ou seja, uma apólice pop-up, gratuita para o profissional. Portanto, as faturas, também não existem sequer recibos verdes na aplicação, as faturas são emitidas automaticamente a seguir a cada serviço, a empresa tem todas as burocracias resolvidas. Portanto, isto é muito atrativo para todos os tipos de profissional. Eu às vezes costumo dizer que isto é uma plataforma de freelancing de luxo, onde o negócio cai-me de um lado, eu só tenho que escolher e depois recebo de imediato, o que é outro atrativo para os profissionais que não esperam pelo salário ao final do mês, ou então em alguns modelos de outsourcing mais do mês. Portanto, basicamente a nossa jornada levou-nos a lançar, depois do investimento que tivemos em Pre-Seed, aqui com a Portugal Ventures, no mês de maio de 2021,
um pico da pandemia, onde toda a gente estava a pensar em inovação, e principalmente no setor que pagou as favas aqui da pandemia, no setor da restauração. E então tivemos aqui uma jornada exigente, mas felizmente os profissionais, os gerentes das unidades viram na Mérito realmente uma forma de alocar os custos precisamente àquela operação que tinham, e isso acabou por gerar uma eficiência que trouxe grande tração aqui à implementação. Hoje em dia temos um ano, vou dizer que 2022 foi aqui o ano mais normal depois do primeiro trimestre, ou seja, para a nossa estratégia comercial, e já contamos com a operação em Lisboa e Porto, e cerca de 300 empresas e mais de 1.300 profissionais a receber diariamente os seus convites de compromissos profissionais. E pronto, e obviamente que pretendemos intersetorializar, temos aqui a área da logística num grande desejo de implementação, também outras áreas, e obviamente no nosso business plan também existe aqui a internacionalização a médio prazo. Aqui também nos desafiaram a partilhar as principais aprendizagens, e eu acho que realmente as pessoas certas na Mérito também fizeram com que tudo fosse possível, ou seja, temos uma equipa muito heterogénea, muito diversa. Essa diversidade permitiu-nos evitar a redundância de pensar todos o mesmo, e evitar precipícios, ok? Portanto, um dos fatores de sucesso desta trajetória até agora, que ainda é curta, tem sido as pessoas fantásticas que acreditaram nisto e que todos os dias fazem acontecer, trazendo realmente não só a parte técnica, mas a sua visão do projeto, que nos ajuda, às vezes aquela ideia menos relevante, aparentemente sai um desbloqueio de um desafio que vamos ter a seguir, porque realmente um dos principais conselhos, porque há muitos conselhos no empreendedorismo, há muitos livros sobre tudo aquilo que é esta nova economia, mas um daqueles que me fez muito sentido depois na prática é que realmente a velocidade a que uma pessoa faz as coisas, erra, aprende melhor, é fundamental. Porque se é inovação, muitos conselhos não vão servir, a pessoa vai fazer diferente necessariamente, e às vezes contra aqueles padrões, as best practice. Portanto, um realmente conselho que dou é o plano de implementação. Fala-se muito de planos de negócio, são importantíssimos para a sustentabilidade, mas o plano de implementação ninguém nos ensina, ou seja, para realmente eu singar no meu plano de negócio, como é que vou implementar e se estou preparado para ter a versatilidade de repente, se atravessar uma pandemia no nosso caminho e conseguimos subsistir. Isso às vezes requer muitas concessões, requer que eu não implemente a minha ideia tal como a desenhei, porque o mercado tem um ritmo de assimilação diferente daquilo que eu esperava, e esse plano de implementação acho que é um grande tabu no empreendedorismo. Há muito pouca gente a dizer que realmente grande parte dele só se aprende na prática, e só se aprende com muita persistência e muita versatilidade. Porque muitas vezes no Excel, não é? No plano de negócio, tudo brilha e tudo faz tanto sentido. Mas depois, quando o nosso setor se fecha em copas, não porque o produto é mau, mas porque de repente há contingências, temos de saber como é que a tesouraria continua e como é que de repente as pessoas nos vão percebendo ao ritmo, porque a Mérito veio impor práticas muito disruptivas. Eu confiar a minha equipa a 2 botões na aplicação é pedir muito, não é? E nós sabemos que aquela curva de adoção de marketing é muito bonita para ensinar e para as Web Summits e para os TED Talks, mas na verdade é violenta, é esmagadora. Saber que na base daquela curva de Gauss estão muito pouca gente, que são os visionários que percebem logo, no dia a dia é ter que lidar com isso, é ter que lidar com a sequência, como é que realmente este visionário me leva ao early adopter, à early majority, até realmente ser mainstream. Portanto, isto é uma aprendizagem na prática, porque sim, vou aqui assumir, partindo aqui livre aberto, sofremos daquilo que o Peter Thiel designou por síndrome de engenheiro, ok? Validámos muito bem a ideia, toda a gente gostava dela, e por isso achámos que ela explodiria por si, não é? E subestimámos muito o canal, que é as vendas, porque realmente estamos num mercado muito conservador, muito pouco apto à tecnologia, à hospitalidade,
e é só em ficar top of mind que nós levamos à adoção, porque raramente numa reunião comercial nos dizem isto não serve, isto não se adapta aqui à nossa realidade. Não, dizem o contrário, isto é espetacular, não sei o quê, mas utilizar. É muito mais fácil eu pegar no telefone e telefonar para aquela pessoa que me faz o recrutamento, ou muitas vezes, ok, eu até usaria isto a nível pessoal, mas isto é uma empresa, de repente confiar aqui num algoritmo para ajudar a fazer matching com profissionais, talvez um dia, ok? E é realmente com estes desafios que os empreendedores, quando está em causa de inovação e uma disrupção grande, se deparam. Portanto, o síndrome de engenheiro, percebemos na prática que tínhamos que reforçar o canal de vendas, tínhamos que estar em cima das pessoas, não porque elas realmente ainda não estavam convencidas, mas porque é um susto, ok? E passo já aqui para um ponto, que é um conselho. Há algum tempo tropecei aqui num excelente artigo, gostaria de ter tido contacto muito antes do timing, onde eu descobri, que é aqui do David Chantal e da Lauren Nordgreen, ou seja, são professores aqui naquela School of Management, e eles estudaram a assimilação da inovação e o porquê que realmente muitas vezes é tão linda. E realmente, na prática, isto faz tanto sentido. E pronto, quando um empreendedor se depara com a implementação de um produto, com inovação, que vai disromper com as práticas, tem 4 fatores que tem que ultrapassar. O primeiro é a inércia, ou seja, basicamente, se tudo se mantiver igual, dá muito menos trabalho, ou seja, o status quo, sempre fiz assim, está impecável. O esforço real ou percebido daquela mudança, ok? Mesmo que eu pense em mudar, isto dá muito trabalho. E eu não tenho mais tempo para me esforçar, porque o meu negócio é tão desafiante já. E a terceira, as emoções negativas. As emoções do medo. E agora, em vez de fazer um recrutamento tradicional em entrevistas, confio numa app que diz que vai apresentar-me os melhores candidatos. E por último, é realmente muito curioso, é aqui um conceito que não é muito difundido, que é a reatância. A reatância é quem são estas pessoas, startups, para me vir resolver um negócio ou um problema do qual eu padeço há muito tempo. Eu, especialista do meu negócio. Portanto, isto na prática é realmente um desafio, porque houve taxa de mortalidade das startups e das inovações e tudo mais, e realmente eu chego muito à conclusão que um dos grandes fatores dessa mortalidade não é as ideias não serem boas, de todo. Okay? Há muito boa ideia que simplesmente não viu a luz do dia porque não houve um plano de implementação, não houve um conhecimento do setor onde se ia implementar, e isso é indispensável. E na nossa experiência foram as dores de parte maiores. Okay? Portanto, é um pouco isto que deixo aqui para atuais e futuros empreendedores. Se é inovação, muitos conselhos não servem. Okay? A preparação, o melhor possível, sempre, mas ninguém vai saber tudo nunca. Portanto, preparação o melhor possível, mas a ação o mais cedo possível. E realmente ter em conta estes 4 fatores da assimilação, porque se eu soubesse disto antes, tínhamos poupado muitas coisas. Portanto, realmente as pessoas certas no sítio certo faz todo sentido. As gerações mais novas estão a mudar em termos de consumo, em termos de estar na profissão, e a Mérito quer trazer mais um contributo para essa mudança, permitir as empresas assimilarem essa mudança, porque as que não assimilarem vão ficar para trás. Okay? Portanto, agradeço uma vez mais aqui à API e à CH Consulting, aqui este espaço de partilha. E sei que as perguntas ficarão para o final, mas estarei aqui para responder a todas aquelas que quiserem fazer. Muito obrigado. Muito obrigado, João. Para falar então um pouco da empresa que se segue, convido Arnaldo Rodrigues, CEO da Foral. Olá, bom dia. Bom dia a todos. Obrigado pelo convite. Primeiro agradecer à CH Consulting e à API o convite que nos endereçou. Para nós é sempre grande satisfação participar nestes eventos de empreendedorismo. Obviamente, partilhar a nossa experiência, que também não é uma experiência também muito fácil, tem grandes desafios e, obviamente, para nós é muito satisfatório tentar trazer mais gente para a área do empreendedorismo, partilhando, obviamente, as nossas dificuldades e também os nossos sucessos.
Eu gostaria de, eventualmente, para dar aqui um bocadinho a apresentação da Farol, eu vou fazer aqui o share da minha apresentação. Vou tentar ser muito breve, de qualquer maneira penso que pode ser interessante para as pessoas que não conhecem a Farol ficarem a conhecer. Eu creio que estão todos a ver os meus slides, creio, certo? Sim. Ok, boa. Pronto. A Farol, quais são os princípios da Farol? Fundamentalmente a ideia surgiu de recondicionar um equipamento que foi comprado em segunda mão, transformá-lo num equipamento mais novo, substituindo alguns componentes e depois, a partir daí, vendê-lo no mercado. Portanto, esta foi a ideia base. Permite, obviamente, fazer uma reutilização da tecnologia, tal como a Joana disse no início. Isto permite dar um ciclo de vida mais longo ao produto, obviamente também contribuindo para a sustentabilidade do planeta, na utilização de materiais e reduzindo a pegada ecológica. Portanto, o nosso objetivo é exatamente este. Este foi a ideia inicial, que depois se transformou num negócio, pronto, e já num conjunto de pessoas, como vocês veem na imagem, alargado de gente que participa na Farol. Portanto, estes são os nossos valores, a nossa missão, que é, naturalmente, pronto, a reutilização da tecnologia e, pronto, a introdução do mercado com preço mais baixo. Este setor, em termos de mercado, é um setor que tem vindo a crescer, e todos os anos está a crescer cerca de 2, 3%, eventualmente até pode ter um crescimento superior nos próximos anos, e assim esperamos, porque cada vez há menos inovação tecnológica nos equipamentos novos. Obviamente são introduzidas pequenas melhorias a nível das câmaras, a nível de alguns sensores, a nível de algumas funcionalidades, de vez em quando algumas transições tecnológicas, como foi há cerca de 2 anos a introdução de 5G, mas os equipamentos têm mantido uma certa linearidade, o que até permite a reutilização do equipamento. Obviamente, a Apple aqui é um caso muito paradigmático na utilização dos seus equipamentos. Os equipamentos mantêm durante muitos anos uma grande usabilidade, fruto à boa integração entre o software e o hardware, que permite que o equipamento se mantenha muito tempo com uma boa velocidade e com uma adoção boa para as novas aplicações que vão sempre exigindo novas funcionalidades dos equipamentos. O mercado de recondicionado em Portugal hoje em dia já tem vários players. A Farol é um deles. Nós temos cerca de 25%, 26% do mercado, mas já existem outras empresas no mercado de consumo. Nós estamos em toda a cadeia de valor, menos na distribuição internacional. Não temos escalabilidade para ainda estar aí. Não sei se algum dia lá chegamos, temos essa ambição, eventualmente, mas nós queremos primeiro estar no mercado da lusofonia, com toda a cadeia de valor, na recompra, no recondicionamento e na venda. Pronto, isto é o posicionamento da Farol do nosso mercado. Obviamente existem outros players. O nosso posicionamento neste momento do mercado nacional é capaz de valer à volta de cerca de 15, 16, 17 milhões em termos de vendas anuais de equipamentos recondicionados na área dos smartphones. A Farol nasceu em 2017, com a primeira loja, cresceu até 2020 relativamente bem, depois tem-se mantido mais ou menos estável. Portanto, nós em 2018 tínhamos 1 milhão de faturação, crescemos 10 vezes para 2020, onde terminámos o ano com 5 milhões de faturação. Em 2022 mantemos mais ou menos a mesma linha de faturação, tem a ver com vários fatores. O principal fator terá sido talvez a pandemia Covid-19. Agora também inflação, guerra na Ucrânia, pronto, todos os problemas de energia e toda a escalada de preços que tem inflacionado a vida das pessoas, obviamente o consumo tem-se ressentido disso, e naturalmente as nossas vendas também. Obviamente nós sempre lutando contra o problema de manter a rentabilidade, de manter o negócio vivo, temos que procurar novas áreas de negócio. Pronto, e foi isso que nós fizemos. Obviamente, e depois já chego lá nos planos para 2022, mas o objetivo é internacionalizar, o objetivo é criar novas parcerias com operadores de telecomunicações, diversificar o negócio e também aumentar a capacidade através de ou crescimento orgânico ou então através de fusão com outras empresas onde a gente possa ganhar alguma economia de escala.
Em termos de portfólio da Farol, a Farol tem todo o portfólio Apple. Nós vendemos todos os equipamentos Apple, portanto, e recondicionamos todos os equipamentos Apple, desde os smartphones, computadores, tablets e smartwatches. Em termos de ciclo de vida no processo de recondicionamento, para vos dar uma ideia, pronto, nós neste momento compramos equipamentos a operadores e à própria Apple em leilão. Portanto, nós fazemos todo o processo de validação do equipamento que recebemos. Temos desde ferramentas de software que nós corremos de equipamento, desde um conjunto de inspeções visuais e tratamento das partes mecânicas do telefone, que ainda existem, os portos de carga, os botões, as câmaras, todos os microfones, portanto, tudo que tem interação ainda mecânica posterior do equipamento, nós limpamos, recondicionamos, alteramos, mantemos o equipamento como novo, substituímos as baterias, na sua grande maioria dos casos, para serem baterias novas e para dar um ciclo de vida mais alongado à utilização do equipamento, até porque a Farol, nós oferecemos 5 anos de garantia nos equipamentos que vendemos. Depois que categorizamos, obviamente tentamos substituir também com algumas componentes estéticas, se estiverem muito danificadas. Se elas não estiverem muito danificadas, nós categorizamos equipamentos em categorias A, B e C. Neste caso agora até dividimos aqui um bocadinho entre o A+, A e B. Já não estamos na categoria C. Na categoria C já damos outro tipo de tratamento ao equipamento, ou vendemos através do outra brand, que faz parte agora também do nosso grupo de empresas, ou então desmantelamos o equipamento e fazemos digamos, uma reciclagem completa do equipamento, que também, pronto, é uma área nova que nós começamos a trabalhar este ano, que permite também, pronto, vender todas essas componentes e, mais uma vez, reaproveitar pelas empresas que podem fazer o reaproveitamento, desde a parte metálica, os vidros, os plásticos, de tudo os componentes que o telefone tem. Do ponto de vista do que é um equipamento recondicionado, fundamentalmente nós, como disse há pouco, trocamos tudo o que é componente mecânica, damos, digamos, uma avaliação nas componentes estéticas e testamos todas as componentes físicas e tecnológicas do equipamento. E, obviamente, algumas delas trocamos, se tivermos de trocar, para dar a total operacionalidade ao equipamento. Portanto, o equipamento, quando sai das nossas mãos para as mãos dos nossos clientes, eles têm exatamente a mesma experiência de utilização se tivessem a adquirir um equipamento novo. Exatamente a mesma experiência de utilização. Esse é o grande desafio que nós temos, é dar no equipamento recondicionado a mesma experiência de utilização do equipamento novo. Quais são as nossas vantagens competitivas? Fundamentalmente, o brand, em termos de brand, o Farol é uma marca jovem, pronto, nós temos 5 anos de mercado, temos muita relação com o mercado, com as pessoas mais jovens, com os universitários, com as pessoas que ainda estão no secundário, portanto, com as pessoas abaixo ainda dos 18 anos. São muitos dos nossos meus clientes que estão perfeitamente habituados e identificados com a compra dos condicionados. Para as pessoas mais velhas, estamos neste momento a fazer um processo de dar a conhecer exatamente os nossos equipamentos. Já começamos a ter pessoas mais velhas a comprarem, portanto já começa a haver uma reeducação das pessoas de maior idade do que é o equipamento recondicionado. A experiência de utilização também ajuda e temos que começar a ganhar novos clientes nessa área. Depois temos também todo o nosso trabalho que é feito em casa, portanto todo o trabalho de recondicionamento é feito dentro da Farol, temos todo esse know-how, junto à nossa equipa de engenharia, temos todos os elementos de engenharia formados em Apple, que permite fazer um recondicionamento completo do equipamento, quer aqui, onde nós temos o nosso centro de engenharia cá em Portugal, e também na China, porque estamos mais próximo da cadeia de valor. Portanto, na China nós estamos mais próximos das peças, é muito mais rápido obter as peças necessárias para podermos fazer a troca dos componentes e mandá-los para Portugal, já prontos para serem introduzidos no mercado. Depois, temos também, obviamente, uma empresa que tentamos ser ágil e com alguma inovação. Introduzimos o pagamento por criptomoeda, temos também já pagamentos a prestações, portanto, tentamos sempre trazer alguma inovação e alguma agilidade no processo de venda. Fomos também dos primeiros em Portugal a criar uma loja virtual de venda, porque uma das grandes dificuldades que nós tínhamos sempre é que as pessoas queriam ver o que era o equipamento recondicionado, queriam ver o equipamento em segunda mão. Há sempre aquela ideia, as pessoas sabem que é um iPhone, mas querem ver o equipamento em segunda mão. É como comprar um carro em segunda mão, ver se tem riscos, se não tem riscos.
os vidros estão bem, o equipamento funciona todo na sua totalidade. Isso também foi-se diluindo. Nós temos uma loja virtual, mostramos o equipamento antes de o enviarmos para a casa do cliente, onde o cliente depois terá, obviamente, a sua experiência de utilização. Também, se não estiver contente, nós também duplicamos o tempo de retoma. Também retomamos o equipamento passado 30 dias, se o cliente não quiser. Portanto, damos todas as hipóteses, se o cliente não gostar do equipamento ou se não se identificar que o equipamento comprou por algum motivo ou o que quer que seja, ele pode devolvê-lo e nós devolvemos a totalidade do valor. Pronto, estas são algumas imagens de presença da Farol nas redes sociais. Isto, eu vou aqui ser rápido e breve nesta área. Isto também é a presença da Farol a nível das redes sociais. Há aqui uma coisa engraçada que é a espontaneidade de marca. Quando se fala em equipamento condicionado, a maior parte das pessoas lembram-se em Farol, falam na Farol. Pronto, isso é bom para nós. Significa que já estamos um bocadinho na cabeça das pessoas daquilo que é um equipamento condicionado. A Farol está muito bem identificada para as pessoas, como hoje em dia também outros players. Temos cerca de 2 milhões de visitas no nosso website. Em termos de visualizações, temos cerca de 4.000 visualizações diárias. Pronto, temos uma comunidade, como eu disse há pouco, que participamos em várias atividades de meio ambiente, junto às universidades. Temos cerca de 200 embaixadores nas universidades, em que nós participamos dentro com pessoas da empresa e eles próprios em seminários, em atividades de limpeza e tudo sempre ligado à sustentabilidade, à ecologia, e são, pronto, atividades que nós fazemos na Farol com grande gosto, com toda a equipa da Farol presente, em que mandamos as nossas pessoas nos fins de semana, quando é para plantar árvores, quando é para apanhar lixo, são atividades recorrentes que nós fazemos a nível das universidades. É obviamente porque, digamos, a nossa filosofia de empresa está muito assente na sustentabilidade e na ecologia. A nível dos serviços de recondicionamento, nós somos especialistas, só a nível do recondicionamento. Fazemos tudo em casa. Temos um conjunto de técnicos especializados, fabricantes, parceiros, que nos dão todas as peças que nós precisamos e nós fazemos todo o recondicionamento em casa. A nível das cadeias de talho, nós já chegámos a ter cerca de 12 lojas. Quando abriu a pandemia, fechámos 10. Ficámos só com 2 lojas. Pronto, digamos que redimensionar o negócio, porque obviamente no tempo da pandemia as lojas estavam a dar imenso prejuízo, porque todos os meses temos custos das lojas, as rendas, as pessoas, os salários, todos os custos inerentes à própria loja. Infelizmente tivemos que fechar, porque as pessoas deixaram de visitar lojas, de poder estar nas lojas. Deixámos só as 2 principais, Lisboa e Porto, e estabelecemos uma parceria de distribuição com o CDT. Portanto, estamos presentes nas principais capitais de distrito através do CDT, com uma banca que podem ver aqui na figura mais do lado direito, onde estão os nossos telefones expostos, e estão também os nossos equipamentos e que podem adquirir lá os nossos equipamentos. Em termos de estratégia de crescimento para 2022, nós lançámos aqui 4 áreas. A primeira era as parcerias B2B com os operadores, depois uma expansão para a lusofonia. Começámos com Angola, já temos a nossa loja em Angola, vamos agora abri-la dentro de semanas. Lançámos também a área de serviços. A Farol, embora tivesse especialistas de recondicionamento, não tínhamos áreas de serviço pós-venda. E achamos que é também um bom mercado para podermos estar, e também as parcerias de fusão e de aquisição para aumentar a venda e a economia de escala através da aquisição de outras empresas. Em termos de parcerias, pronto, já temos as parcerias com o CDT, estamos agora a tentar fazer as parcerias com os operadores, já temos também com a Comel, estamos agora a tentar fazer o leverage para nós, e também em Angola já temos parceria também com os operadores, o maior operador de Angola, que é a Unitel. Em expansão para Angola, lá está, a nossa loja é em Luanda, e também a parceria que temos com a Unitel, que nos permite também alavancar o negócio noutras regiões. O lançamento da Farol Service, como disse há pouco, com alguns serviços inovadores. Fazemos as reparações durante a noite. Uma das coisas que nós oferecemos ao cliente é recolher o telefone na casa do cliente ao final do dia, fazemos a reparação durante a noite e entregamos na manhã seguinte. Pronto, assim o telefone, a pessoa, enquanto não ou precisa menos do telefone, o telefone está a ser reparado e no dia seguinte a pessoa tem o telefone para poder usar no seu dia-a-dia. Em termos de, como disse há pouco,
aquisição, isto é uma imagem da nossa loja de Lisboa, fizemos a fusão com a Openbox, é outro especialista nesta área, tinha outras valências que nós não temos, nomeadamente dos outros equipamentos multimarca, equipamentos de valor mais baixo. Também começámos a perceber que alguns clientes nos pediam alguns Androids de reputação que têm um preço mais baixo, e nós, pronto, achámos que poderíamos ir aqui pela aquisição, e fizemos esta fusão com a Openbox para oferecer outro tipo de produtos. Bom, fundamentalmente, estas são digamos, o que é a For All. A experiência que eu gostaria de partilhar convosco, obviamente, em termos daquilo que é, digamos, as dificuldades que nós temos como empresa. Como disse há pouco o João, é a rentabilidade. Pronto, nós temos salários para pagar, portanto, temos um conjunto de pessoas que fazem parte da estrutura empresarial, e é como é que nós mantemos o nosso negócio rentável. Porque é a rentabilidade que paga os salários, é a rentabilidade que faz a estrutura crescer, e obviamente este balanço entre a venda e a rentabilidade que é difícil de manter. Temos, obviamente, vários fatores que vão contribuindo para as dificuldades da rentabilidade, outros fatores vão também melhorando, mas o fator que contribui para a dificuldade da rentabilidade é, obviamente, os novos concorrentes, por um lado, as dificuldades económicas do mercado em si, e obviamente temos um mundo global. Hoje em dia podemos comprar bens em todo lado, nomeadamente em todo o espaço europeu, em que a transação pode ser enviada para Portugal com custos mínimos a nível de transporte e sem direitos aduaneiros. Portanto, essa é uma das grandes dificuldades. Obviamente também nos abre a nós a possibilidade de fazer o mesmo, e fazemos, mas obviamente sabemos que uma empresa que nasce em Portugal, e com as dificuldades que nós temos do nosso país, de poucos apoios que temos ao nível da banca, por exemplo, de poucos apoios que temos ao nível de empresas de capital de risco e de financiamento, as dificuldades que temos ao nível do próprio governo, basta ver a execução do PRR para percebermos as dificuldades que o governo levanta para podermos obter fundos comunitários para alavancar negócio. Portanto, tudo isto são dificuldades que nós debatemos no dia-a-dia. E isso, outras empresas de outros mercados, porque em termos de dificuldade de criar uma empresa em Portugal é exatamente a mesma de criar uma empresa nos Estados Unidos ou em qualquer outro país europeu, porque a ideia, o conceito de empresa é o mesmo, a ideia é única, estabelecer a concepção e as pessoas para suportar a empresa é única. Obviamente a escalabilidade do mercado é que depois vai fazer disparar a empresa, obviamente sabendo vender, sabendo manter a rentabilidade, sabendo atacar todos os canais de venda. Pronto, isso são as grandes dificuldades. Depois, naturalmente, a diversificação. Não podemos pôr os ovos todos no mesmo cesto, temos que diversificar o negócio, temos que ver que muitos negócios têm ciclos de vida que podem ser mais curtos ou mais longos, e obviamente a ideia é sempre tentar diversificar, tentando estar com negócios diferentes, porque um negócio pode correr mal num determinado período de tempo, ou num ano, ou começar a crescer, outros podem começar a crescer. Obviamente também diversificar em termos de região, estar presente em Portugal é bom, mas obviamente também temos que ir para fora. Obviamente aí temos outros desafios, porque não é o nosso país. Nós aqui tentamos utilizar a mesma língua, porque obviamente temos que estar presentes noutros países e temos legislação própria dos outros países, a regulamentação própria dos outros países, a nível do comércio, a nível das vendas, a nível do suporte, tudo isso é um novo desafio. E nós, pronto, estamos a abraçar esse desafio, queremos estar no próximo ano também no Brasil, pronto, e tudo isto nos acresce, obviamente, o desafio de estar nestes novos mercados, mas também a presença de mais gente, de mais pessoas para abraçar este desafio. Pronto, e neste equilíbrio entre o investimento, o crescimento e o retorno, é que nós temos que balançar. Obviamente, isto tudo é mais fácil quando a escalabilidade aumenta muito maior, muito grande, aumenta grandemente, digamos assim, a partir do início, quando o negócio consegue estar endereçável para um mercado maior. Portanto, eu diria que, como disse há pouco o João, muito bem, as ideias todos nós temos, imagino que vocês também, com o espírito empreendedor, devam ter muitas ideias, e fomentem-nas, experimentem. Eu acho que é sempre um ótimo desafio experimentar as ideias. Não se esqueçam só destas vertentes, a rentabilidade e saber como vender.
Como disse há pouco o João, no plano de implementação, é isso mesmo, não é só o plano de negócio, é o plano de implementação. Porque a diferença entre um plano de negócio e um plano de implementação é uma diferença abissal. Porque o plano de negócios é feito no Excel, são contas de somar e de sumir, são todas muito simples, são todas nas ideias de quem fez o planeamento do negócio, com a experiência de mercado, pode ser pessoas com anos de experiência. Eu já tenho aqui alguns cabelos brancos, portanto, ao contrário do João, que ainda está todo pertinho. Mas sabemos perfeitamente as dificuldades que vamos tendo de nossa vida profissional, sabemos e conseguimos já ter aqui algumas salvaguardas e algumas, digamos, defesas no sentido de prever potenciais problemas, mas há muita imprevisibilidade. Há muita imprevisibilidade. Imprevisibilidade que tem a ver com os outros concorrentes, imprevisibilidade da economia global. Era impossível em 2019, ninguém imaginava que tivéssemos uma doença que viesse a fazer shutdown do mundo. Portanto, era imprevisível. Se perguntarem a qualquer europeu, depois de 1945, da Segunda Guerra Mundial, se iríamos ter outra guerra na Europa, porque as pessoas também achariam que não iríamos ter. Pronto, e se calhar isso é que levou todas as posições dos líderes europeus que se movimentaram quase nos últimos 80 anos. Portanto, e durante este ano, portanto, começaram a cair bombas na Europa. Portanto, isto são imprevisibilidades que mudam a face dos negócios. E lá está. E se nós, quando lançamos um negócio, não temos esta capacidade de prever as imprevisibilidades e tentar ter a capacidade de ter a salvaguarda para levar com estes problemas que afetam claramente o nosso negócio, que afetam os modelos de negócio, que afetam os business cases e os orçamentos que nós fazemos, porque a realidade é esta. Os custos estão lá sempre, os salários das pessoas estão lá sempre, os custos das localizações, os custos fixos dos serviços que nós precisamos para implementar, de logística, de casas, de lojas, dos serviços de internet, de luz, tudo mais. Portanto, lá está, olhar para as ideias, perceber as salvaguardas, ser muito concreto e coerente no plano de implementação, ser abrangente, ser diversificado. Estes são os meus conselhos para qualquer empreendedor. E, obviamente, mesmo com estes conselhos todos, muitos problemas vão surgir e, obviamente, há uma coisa que é muito importante, é acreditar sempre, ter resiliência. Acreditar na ideia, acreditar em si próprio, ser forte, capaz. Vamos ter muita gente a dizer, isso não vai resultar, isso não vai dar, não, mas a gente tem que pescar. Não, mas eu acredito na ideia, acredito consigo. E depois é ir à luta. E muitas vezes nós vamos aos bancos e dizemos, temos 10 bancos que dizemos que não, mas depois lá encontramos o 11º que até acreditou na ideia, havia um tipo, ok, vamos por aqui. Então é isto, isto é tudo na vida, é esta resiliência, esta capacidade de aceitar o não e à procura do sim. E isto acontece a todos, mesmo aos empreendedores mais bem-sucedidos, no caso da Amazon, nós hoje ouvimos falar no Jeff Bezos, ouvimos falar no Elon Musk, da Tesla, eles tiveram imensos nãos, tiveram imensos problemas, tiveram à beira da falência, tiveram que pôr os seus bens pessoais para dar financiamento para as próprias empresas, e isto acontece a todos. Acontece a mim, acontece ao João, acontece a todos. Obviamente, eles foram bem-sucedidos, eles são das pessoas mais ricas do mundo, o negócio deles floresceu, tiveram pessoas que acreditaram, tiveram pessoas que alavancaram, mas eles tiveram que ser muito resilientes e acreditar na ideia, ir lá e forçar e estar e levar muitos nãos e acreditar que havia alguém que lhes dava o sim. E no fundo é isto. Pronto, além destes conselhos todos, a resiliência é muito importante, é fundamental. E obviamente ter propriedade, o ownership, ter propriedade no negócio, ter propriedade na ideia, levá-la para a frente e acreditar acreditar muito nela. Obrigado a todos, estou à disposição de algumas perguntas que queiram colocar. Pronto, e assim termino a minha apresentação. Obrigado. Muito obrigado, Arnaldo, pela apresentação. Para finalizar então as intervenções desta manhã, passamos agora a palavra a Manuel Nina, que nos vai falar um pouco acerca da GoParity. Obrigado, e obrigado pelo convite para estar aqui hoje. Portanto, eu venho apresentar a GoParity. A GoParity é uma das plataformas de financiamento colaborativo licenciadas em Portugal. Não fomos a primeira, fomos, na verdade, a segunda plataforma a ser licenciada e dentro do ambiente europeu, até na verdade não fomos a primeira com o nosso âmbito, que é o crowdfunding para projetos de sustentabilidade e de impacto. Na área financeira, e portanto nós, a todos os efeitos, se nos quiserem catalogar, somos uma fintech, somos uma startup
dedicada à disrupção do mercado do financiamento. E a verdade é que na nossa área, maioritariamente as empresas do Reino Unido foram sempre precursoras pelo ambiente regulatório, pelo ecossistema, etc. E não foi mais do que aquilo que também nos aconteceu, de nos inspirarmos em exemplos muito bons do Reino Unido, que por vicissitudes, na verdade, positivas à altura para nós, de que o mercado está muito segmentado por países. Isto é uma coisa que vai mudar nos próximos anos e é um objetivo interessante que estamos a acompanhar, que havia um grande isolamento nacional em que cada uma destas plataformas teria que se licenciar individualmente em cada comissão de valores mobiliários, CMVM em Portugal e as suas congêneres nos outros países. E, portanto, no fundo, muito antes de em Portugal haverem plataformas de crowdlending, o Reino Unido já tinha a sua bastante estabelecida. A questão é que não podia operar, nem teve interesse em fazê-lo em Portugal, e, portanto, nós pudemos ocupar esse espaço vazio de mercado e crescer. A ideia surgiu de uma necessidade, como normalmente estas ideias às vezes nascem. E a necessidade era interessante, era que há coisa de 6 anos atrás, montar painéis solares começou a tornar-se muito mais rentável do que o era 5 anos antes. Portanto, há aqui um conhecimento muito específico, e eu não sou um dos cofundadores, mas não sou o CEO, sou o diretor de vendas da empresa. O meu sócio, Nuno Brito Jorge, já tinha tido uma outra empresa de instalação de painéis solares e, portanto, tinha esse conhecimento técnico, vá lá, identificou a oportunidade de que havia um ponto de viragem. E esse ponto de viragem traduz, à data de hoje, numa redução de preços na ordem de 70%, 80% nos preços de instalação de painéis solares. Ou seja, nem tendo em conta o aumento da eletricidade, esta redução brutal de preços transformou-se, no fundo, numa oportunidade de negócio. E, no fundo, o que passou a existir em Portugal era uma enorme falta de capital, e acho que é muito interessante o que o Arnaldo disse, porque o papel da banca em Portugal é muito reduzido para o apoio às startups, e claramente quando surgem estas oportunidades que são percebidas por algumas pessoas, mas não são de todo acompanhadas pela banca, com a sua inércia e com a sua aversão ao risco, de certa forma, o que havia era uma enorme oportunidade há 4 anos atrás, ou há 6 anos atrás, que os stakeholders de financiamento em Portugal não estavam a acompanhar. E, portanto, a lógica de base é esta. O que era a GoParity há 6 anos atrás? É um clube de investidores em painéis solares. Agora, a ideia de como é que isto se pode transformar numa ideia de negócio escalável, que aproveite o melhor das inovações, neste caso informáticas, na prática, é no fundo o core disto. E tem a ver com coisas tão, eu diria, chatas, como a inovação notarial em Portugal, que avançou, curiosamente, mais depressa do que alguns projetos do que outros países. Estamos a falar, por exemplo, coisas que hoje, na verdade, ou usamos ou não usamos, mas para quem usa, nota realmente a diferença. A chave móvel digital, a capacidade de autenticar documentos de forma digital. Isto era uma coisa que era impensável há 6 anos atrás na Europa ou em Portugal. Coisas como a certidão permanente, isto é altamente chato, mas é a base de todo um sistema de operação financeira e legal. E ao haver esta possibilidade, de repente surge um modelo de negócio que é o crowdlending. Na prática, o que é? É de forma digital e automática, 1.000, 2.000, 10.000, o número quase infinito de pessoas podem emprestar dinheiro a uma única entidade. E todo este processo de empréstimo e depois de remuneração com juros é gerido totalmente de uma forma autónoma e informática. Isto é o core da GoParity. E, portanto, eu diria que o que começou com um clube de 50 pais, amigos dos pais, dos outros sócios, etc., que tinham algum dinheiro, foi escalando e neste momento temos 27.000 utilizadores registados na plataforma,
dos quais 80% são portugueses. Portanto, a ideia aqui é claramente termos que dar o salto, o salto europeu e crescermos. Começámos com painéis solares, como eu vos dizia, mas a ideia foi sempre ganhar um pouco de âmbito e aí a lógica de pensarmos em sustentabilidade, em impacto social, ambiental, etc. E também tentarmos um pouco dar o apoio a empresas que sejam recém-criadas nesta área. E temos feito bastante financiamento, às vezes de quantias irrisórias, e quando eu digo irrisórias, os nossos melhores clientes têm contas connosco na ordem de 2 milhões de euros de financiamento. A GoParity chegou anteontem aos 19 milhões de euros financiados, dos quais metade deste montante foi adquirido nos últimos 12 meses, portanto estamos com uma taxa de crescimento na ordem dos 100% ao ano, neste momento. Mas a ideia é, na prática, permitir que os muitos financiem os pequenos, e quando eu digo um financiamento irrisório, posso-vos dar o exemplo de pequenos equipamentos para startups. Uma startup no Porto levantou 6 mil euros connosco, precisava de um empréstimo para uma máquina. Uma IPSS também no Porto precisava de 8 mil euros para painéis solares. Mas são estas pequenas coisas, por serem automáticas, e que na verdade se financiam na nossa plataforma em alguns minutos, que desrompem completamente a ligação destas empresas com a banca. Porque nós temos, então, para empréstimos recorrentes, em plataformas como a nossa, têm uma relação de proximidade com os seus clientes de levantamento de capital na ordem das horas, 24 horas, 48 horas, disponibilidade de dinheiro em conta. Mas também eu diria, e pego também um bocadinho naquilo que o Arnaldo também falou há pouco, que é a evolução dos negócios traz também muito aquilo que nós chamamos pivoting, ou seja, às vezes é preciso mudar um bocadinho o modelo de negócio, perceber e aceitar que a ideia de base pode ser boa, mas a ideia cresce até o seu ponto ótimo de implementação e depois se calhar é preciso mudar um pouco. E o que é interessante cada vez mais, também com a maturação desta área de negócio, se pensarem, o crowdlending é uma coisa que não é propriamente conhecida ainda para muita gente e muito menos para as empresas. Olhem-no até com alguma desconfiança, alguma iliteracia financeira, que abunda imenso em Portugal, etc. Mas aquilo que eu comecei a notar ao fim do nosso segundo ano de atividade, quando começámos a chegar aos 10 mil utilizadores, é que a GoParity não é tanto uma empresa de emprestar dinheiro, é uma empresa de marketing que também arranja dinheiro aos seus clientes, principalmente para empresas B2C. E nós temos vários casos muito interessantes em que, na prática, os custos de angariar dinheiro junto a estes 27 mil utilizadores, e nós estamos a crescer à volta de 1000 utilizadores ao mês, são inferiores às revenues trazidas quando estes 27 mil investidores são expostos a esta empresa. E, portanto, isto é uma conversa diretamente para o Arnaldo, que se quiser fazer uma campanha com a GoParity, teríamos muito interesse em fazer um estudo das analytics, de ver se de facto estas pessoas vão acabar por comprar mais telemóveis à vossa empresa do que vos emprestar dinheiro, e se calhar isso paga as nossas fees. Que é uma coisa que temos reparado. Fizemos isto com empresas de bens de consumo, de kombucha, de vinhos, de acessórios de moda. Tudo isso traz uma brand awareness e principalmente quando estamos a falar de uma lógica como a nossa, que é diferenciada, de que cada projeto tem um espaço, tem um copy, tem uma campanha, etc., seja grande ou pequena, e que todos estes conteúdos permanecem no nosso site até enquanto existirmos, na prática torna-se também uma identificação desta comunidade com os projetos que quer conhecer, financiar, mas também consumir ou apoiar. E, portanto, a ideia foi esta, houve de facto um pivoting importante em percebermos que, mais do que dinheiro, também trazemos comunidade, também trazemos exposição, visibilidade, e isto mostra como esta lógica da meta, da existência de uma vivência no ciberespaço, e que isso também se reflete na forma como nós aplicamos o nosso dinheiro. A nível de negócio e de evolução, o que nos espera pela frente é muito interessante, porque a Comissão Europeia, como tem feito em vários verticais, decidiu acabar com esta história dos silos
nacionais, o que para nós acho que é ótimo, ainda por cima porque tivemos tempo para crescer antes de sermos expostos à concorrência. E na prática nós estamos à espera da CMVM para termos a nossa licença de operação europeia. Curiosamente, voltamos um bocadinho àquilo que é a história de Portugal. Esta diretiva entrou em período de transição em novembro de 2021 e os únicos 2 países que ainda não a implementaram foi Portugal e Itália. Portanto, enquanto toda a nossa concorrência já pode, neste momento, operar em Portugal, felizmente não o fazem, graças à CMVM, nós não podemos fazer o mesmo. Portanto, aqui, sem dúvida, este sentimento às vezes de que, tal como a execução do PRR não é esperada, como os fundos do Portugal 2020 não chegam nunca à hora dos próprios prazos que eles apresentam, também em legislação que libertaria e no fundo, permitiria às empresas portuguesas operarem de forma mais competitiva internacionalmente, estamos nós reféns desta legislação. Portanto, um dos nossos comentários, olhando em retrospectiva, devíamos ter mas é aberto em Espanha, porque capturávamos o mercado português à mesma e depois já tínhamos a licença da CNVM para operar no resto da Europa. Mas agora, o ponto interessante é que estes negócios, para quem nos estiver na audiência que esteja a pensar numa lógica muito escalável de modelos de software as a service, de plataformas, etc., é monumental escalabilidade que um projeto destes pode ter. Nós numa fase um bocadinho mais embrionária, mas o conceito de escala é semelhante. Nós aparecemos uma vez, em 2020, numa entrevista, no dia 2 de janeiro, que é aquele dia em que ninguém está tudo a digerir as festas e o fim de ano, etc. Às 6 da tarde, na RTP2, portanto podem perceber o quão insignificante isto é, num programa chamado Biosfera. E nós nessa semana, nesses 5 dias, crescemos 8%. Porque aparecemos 35 segundos na RTP2 em horário não nobre. Portanto, isto mostra também um bocadinho como as pessoas, a atenção das pessoas é difícil de capturar, mas quando estamos no sítio certo, à hora certa, estes negócios têm uma escalabilidade enorme, porque apelam a quem nos vê e fazem sentido, etc. Pode também ser uma maneira de perder muito dinheiro, o marketing é assim, uma pessoa tem que ter uma excelente estratégia, muito bem pensada, e muita literatura deste setor, especialmente para startups, diz pequenos testes rápidos, flexíveis, ver se as coisas funcionam, não pôr todos os ovos no mesmo cesto e tudo isso, mas a verdade é que é muito promissor esta capacidade de repente, os negócios poderem ter grandes crescimentos em áreas que não são conhecidas. Eu nunca me esqueci de um empreendedor, que é meu amigo e que já não vejo há alguns anos, e o fulano dizia-me que quando tinha tido 20 anos, decidiu escrever um livro, um romance, mas um romance de piegas, de amor, daqueles mesmo de princesas e príncipes e não sei o quê. E o fulano fez o self-publish e mandou traduzir o livro em várias línguas. E ele dizia, eu não percebo como, eu não percebo porquê, mas 7 anos depois de ter escrito aquilo, que é uma pieguice, eu ainda ganho dinheiro no Afeganistão e na Arábia Saudita. Porque o meu livro é um hit entre mulheres dos 18 aos 25 anos na Arábia Saudita. E todos os meses recebo, sei lá, 300 euros de royalties. Estas coisas são completamente inusitadas. Mas a verdade é que são muito possíveis de acontecer, porque um influencer não sei aonde gostou da nossa marca, porque o nosso projeto foi muito bem comunicado. E isto mostra também esta lógica de nem tudo é inglês, cada vez menos. Nem tudo é Portugal ou a Espanha ou a Europa. E as vivências destes são, no fundo, a fonte de notícias e de conhecimento muito interessante para crescer negócios. No nosso caso, esta lógica do pivoting é muito importante. A ideia de pensarmos que o caminho era para um lado, e tivemos, por exemplo, muito trabalho e alguma despesa em focarmos numa lógica de B2B, não tanto de empréstimo, mas de offset de carbono e áreas importantes, e percebemos que, pelo menos em Portugal, isso não funciona. E, portanto, tivemos que mudar essa área e fazer o tal pivot. Ao mesmo tempo que continuamos com a nossa linha de ação.
E ter essa noção de que existe um tema que funciona, uma marca que se vai criando, uma comunidade que se forma à nossa volta, mas ao mesmo tempo é preciso trabalhar para a rentabilidade, etc. São das grandes lições que tiramos. Do nosso lado, em que é um negócio, uma fintech é um negócio toca em muitas áreas. Toca em e-commerce, toca na regulamentação financeira, que é totalmente um animal à parte. Tem as plataformas online, como a nossa, têm um problema, é que têm que arranjar produto e investidores. Isto é um duplo trabalho. Portanto, e na verdade, quando temos negócios destes mais complexos, aquilo que eu tenho por certo é que nós somos 3 cofundadores, e se não fôssemos 3, completamente diferentes, com feitios completamente diferentes e com áreas de experiência completamente diferentes, isto não funcionava. Porque eu não tenho a visão do nosso CEO, eu não tenho paciência nenhuma para a regulação da CMVM do nosso CFO, mas nenhum deles percebe vendas como eu percebo. E, portanto, são estas articulações de conhecimentos e de como os sócios nos levam, sócios ou equipas boards muito bem montados, com pessoas de confiança que se dão bem, que querem lutar pelo mesmo objetivo, levam-nos tão mais longe do que quando estamos só nós fechados nas nossas ideias. E é engraçado, porque mesmo nós, quando estamos a fazer análise de negócio para fazer investimentos e empréstimos, muitas vezes aparecem-nos startups de uma única pessoa e que diz, não, a ideia é minha, eu não preciso de ninguém, isto vai ser um sucesso, mas então quem é que vai fazer vendas? Sou eu. Então e quem é que faz o levantamento de capital? Sou eu. Pronto, mas só há, na vida do empreendedor, só há 60 ou 70 horas por semana para trabalhar, já não digo 40, mas 60 ou 70. E isso não é trabalho para só uma pessoa. E vemos muitas vezes falhanços de startups porque, de facto, nós podemos achar que sabemos fazer tudo, podemos até saber fazer tudo, mas não temos tempo para tudo. E é uma das grandes lições que eu tiro, é ter esta capacidade de confiar em sócios, sem dúvida. Ao mesmo tempo, sócios que não têm que ser os meus melhores amigos. Somos pessoas diferentes, temos perfis diferentes, interesses diferentes, mas temos é que nos respeitar. E esse é o ponto principal. Portanto, e na nutshell é um bocadinho o que eu vos trago sobre a GoParity, o que é ter uma fintech em Portugal que está desejosa de romper fronteiras e continuar a crescer lá fora. Eu vou para Paris sexta-feira numa missão comercial, já estamos aqui a preparar terreno também, mas muito à espera de perceber como é que vai ser este mercado. Obrigado. Muito obrigado, Manuel. Muito obrigado também ao João e ao Arnaldo por terem aceito o nosso convite, por terem tido a gentileza de estar connosco hoje de manhã e partilhar o vosso testemunho. Antes de passarmos então à ação de perguntas e respostas, eu pedia-vos que respondessem a quem está a assistir a este webinar ao questionário de satisfação que vai aparecer agora no vosso ecrã. Os palestrantes, os oradores não vão ter a hipótese de responder, mas é apenas para quem está a assistir. Eu vou fazer aqui 1 ou 2 minutos de um compasso de espera apenas para poderem responder e depois, entretanto, entraremos na sessão de respostas e perguntas. Quem ainda não tiver colocado a sua questão, vá colocando por escrito na funcionalidade que eu andei, para que nós possamos ir colocando então aos oradores presentes. Ok. Então, temos aqui uma primeira pergunta da Aldina para o João, que pergunta onde pode ver a Mérito? Deve ser onde pode encontrar, creio eu. Muito bem. Então, basicamente, e enquanto marketplace, nós desenvolvemos a nossa ação através de uma app nas lojas Android e App Store, mas enquanto marketplace estamos geograficamente então a expandir, porque como o Manuel dizia, nós temos sempre que equilibrar os dois pratos da balança, ou seja, as empresas
e os nossos profissionais. Se o equilíbrio não for quase perfeito, alguma das partes vai dizer-nos adeus e nós não queremos isso. Portanto, começamos basicamente aqui na Grande Lisboa, expandimos em junho, e agora a chegar com mais força ao Porto e vamos até ao centro de Coimbra, ao centro em Coimbra, em poucos breves dias. Estamos a chegar agora. Como estamos na hospitalidade, estamos aqui com parcerias com escolas de turismo de Portugal e tudo mais, e realmente no próximo ano Algarve e regiões autónomas são aqui o nosso objetivo. Portanto, outra interpretação aqui da pergunta é, como pode ver profissionalmente, temos 20 funções, ou seja, neste momento que abrange a operação hoteleira e de restauração, e pronto, é aqui um ponto de situação que em breve queremos multiplicar por muito mais cenários, por muito mais regiões, por muito mais áreas, mas para já é aqui o nosso snapshot. Espero ter respondido aqui ao intuito da questão. Obrigado, João. Uma pergunta para o Arnaldo. A Marta pergunta: falou na baixa do consumo devido ao aumento dos preços de tecnologia, mas o facto da tecnologia aumentar não leva as pessoas a comprar mais recondicionados? A economia de partilha não surge aqui, por exemplo, como uma solução ao aumento dos preços? Sim, eu se calhar não me expliquei bem. Não é efetivamente o aumento da tecnologia. O aumento da tecnologia, ela até tem estado bastante estável. Se nós repararmos, os preços dos novos iPhones ou os preços dos novos equipamentos são muito similares aos equipamentos da geração anterior, exatamente porque não tem havido, digamos, uma introdução de funcionalidades muito relevantes do ponto de vista tecnológico. Como disse há pouco, talvez a novidade mais relevante dos últimos anos tenha sido a introdução de 5G, por exemplo, que foi feita no iPhone 12, há 10 anos atrás. O que eu disse é que as pessoas têm menos dinheiro. Portanto, as famílias têm menos dinheiro. Pronto, isso afeta transversalmente todos os negócios. Se nós olharmos para as taxas de juros, que hoje, pronto, na Euribor, a 6 meses estamos, acho que 2,20, 2,3, não sei exatamente bem, em que a previsão é chegar aos 4%, portanto, estamos um pouco acima do meio caminho. Isto representa, em termos de custo mensal, na maioria das famílias portuguesas em que temos o empréstimo à habitação das suas casas, um aumento generalizado do custo de vida. Portanto, e obviamente isso, as pessoas vão libertar menos dinheiro. Libertando menos dinheiro, as pessoas vão ter menos dinheiro para o consumo, seja o qual for. Obviamente, se calhar pode ser uma oportunidade para nós, que as pessoas poderão eventualmente, se quiserem aceder à tecnologia de topo, a poder utilizar um equipamento recondicionado. Sim, é verdade. Isso pode ser uma oportunidade para nós. Agora, em termos de venda, havendo um bem de primeira necessidade e que custe mais dinheiro, como o caso da inflação que afeta os bens de primeira necessidade, que é a alimentação, e também a habitação, através do aumento gigantesco das taxas de juros, obviamente isso vai afetar todos os setores da economia e afeta todas as empresas que vendem bens de consumo, seja eles qual for. A parte de partilha, sim, é uma possibilidade. Nós começámos a trabalhar com um banco português para ver se conseguimos aplicar um modelo financeiro de renting na utilização dos telefones, até porque nós fazemos depois a retoma e fazemos a reutilização, portanto poderia haver aqui a possibilidade de aplicarmos um modelo financeiro de renting na venda e pronto, e ser através de uma mensalidade e podermos aqui eventualmente mitigar. Estamos a avançar com esse projeto. Ainda não chegou à fase final, porque temos aqui algumas questões que têm a ver fundamentalmente com a capacidade depois de fazer o trade-in, de fazer a recolha dos equipamentos a nível das agências bancárias, que estamos agora a trabalhar também nessa solução. Eventualmente pode ser uma solução que a gente possa conseguir lançar em 2023, mas já pensámos sobre isso, é algo que temos ponderado. Não temos ainda a capacidade financeira de nós próprios fazermos o financiamento, porque não somos uma instituição bancária, não temos assim essa disponibilidade de caixa para poder, em nós próprios, assumir o custo do equipamento novo e entregá-lo pronto, sobre o modelo financeiro de renting ou leasing, o que seja, mas estamos a trabalhar nisso. Achamos que isso é muito interessante e pode resultar bem nesta área de negócios. Obrigado. A última pergunta, do António Rebelo.
é para todos, mas ele diz que pode começar então pelo Manuel e pergunta como conheceram os sócios, os cofundadores. Bem, a minha relação com os meus sócios é que o CEO foi de facto o ponto de união. Eu não conhecia o Luís, o CFO, conhecemos em Bruxelas há muitos anos, quando trabalhámos no mesmo departamento, depois afastámos, mas a ideia foi sempre que tínhamos temas em conjunto, em comum. Participámos, e ele foi o fundador da Copérnico, que é uma cooperativa de energias renováveis, ou seja, andámos sempre com temas muito próximos e que tínhamos ideias semelhantes. A curiosidade foi que, e eu costumo dizer que foi a melhor decisão da minha vida, foi, a certa altura o Nuno ligou-me e disse: olha, eu quero-te contratar para seres meu diretor de vendas. Contratar não me contratas, podemos ser sócios, mas teu empregado não sou. E ele pensou 2 vezes e disse: está bem, então vamos ser sócios. E eu muitas vezes penso, se eu tivesse dito que queria trabalhar para ele, estaria bem à mesma, mas a relação era outra. Posso responder eu? Não sei se o João me dá. Pronto, eu também posso contar a minha história. Fundamentalmente, pronto, conheci os meus sócios e as pessoas que trabalham comigo pelo setor. Já trabalho neste setor das telecomunicações há mais de 25 anos. Fundamentalmente, como há pouco disse o Manuel muito bem, é importante que cada sócio, as pessoas que gerem a empresa ou que têm participação ativa na gestão da empresa, tenham diferentes valências. É óbvio, há coisas que nós gostamos mais de fazer do que outras. É impossível um indivíduo conseguir fazer tudo e gostar de tudo e ter a mesma performance, o mesmo desempenho em tudo. É impossível, absolutamente impossível. É totalmente impossível. Há pessoas que gostam mais de fazer umas coisas, têm essa motivação, têm esse skill, também técnico, os soft skills também ajudam muitas vezes nisso, mas também toda a valência de formação académica, toda a valência de experiência profissional, obviamente vão aumentando os nossos skills em determinadas áreas, finanças, vendas, gestão, recursos humanos, logística, técnica. Portanto, isto são todas as áreas que todas as empresas precisam. Acho que o ponto mais importante é todas essas pessoas partilharem mais ou menos o mesmo sonho, o mesmo objetivo. Todos temos uma visão onde é que queremos chegar, ok? Em termos de onde é que queremos que a empresa possa chegar. E se é uma empresa que a gente quer para fazer crescer, para manter, para vender, para comprar outras, portanto, tudo isto faz parte do objetivo. E se todos partilharmos o mesmo objetivo entre os sócios, as coisas correm normalmente bem. Como disse há pouco o Manuel, não precisamos ser amigos, não precisamos convidar os nossos sócios para almoçar na nossa casa. Agora, importa que efetivamente as coisas corram bem, que acreditemos uns nos outros, que acreditemos que cada um está a dar o seu melhor. Isso é fundamental, é acreditar que o outro está a dar o seu melhor. Erros vamos cometer todos. Agora, acreditar que as pessoas que trabalham connosco estão a dar o seu melhor, isso é a forma de sucesso, e depois, obviamente, partilhar o mesmo objetivo. O objetivo final tem que ser igual para todos, não podemos estar aqui com objetivos diferentes, porque senão a coisa não vai resultar. Pronto, cabe-me a mim aqui falar por último, mas é uma parte realmente fácil porque há aqui um claro padrão. Ou seja, normalmente quando alguém nos conhece, aos 4, a tendência é para perguntar: epá, vocês são tão diferentes, como é que isso funciona? E a resposta é precisamente o contrário, é por causa disso que funciona. Porquê? Porque, como eu disse há pouco, a redundância é muito perigosa em empreendedorismo, porque as sensibilidades em conjunto ainda eram poucas para tentarmos, como o Arnaldo disse, antecipar as variáveis que realmente se atravessam no nosso caminho. Portanto, basicamente eu era já parceiro de negócios com o Francisco, ele tinha uma empresa de gestão de ativos hoteleiros. Quando eu tive a ideia, já tínhamos basicamente um contexto de parceria, em que eu, após ter deixado a direção de recursos humanos de hotéis e resorts, comecei a responsabilizar-me pela área de capital humano desta empresa que ele já tinha, e como ele sempre foi muito virado para a inovação e fazer as coisas neste setor de uma forma diferente, não como sempre foi feita, mas como fazia sentido, já tínhamos muito este ADN de tentar conceitos, e este ganhou realmente um peso e fomos trabalhando os dois. Precisávamos desenvolver uma aplicação, e um grande perigo é externalizar essa parte, não é? Porque os orçamentos de alguma forma nunca são os originais, e portanto tivemos a sorte, a que às vezes há muito trabalho, de conhecer um CTO
e sócio, que desenvolveu do zero realmente toda a infraestrutura e é hoje o responsável da equipa de desenvolvimento, mas que tinha vindo há cerca de 7 anos de São Paulo para Portugal, por uma questão de qualidade de vida e de segurança e tudo mais, aquelas coisas que nós já sabemos, e tinha fundado uma empresa que tem hoje cerca de 80 pessoas a nível da área de desenvolvimento em São Paulo. Já não tinha basicamente cargo executivo, então precisava de ganhar a adrenalina do início de carreira e decidiu apostar nesta loucura. Portanto, foi num churrasco que o Francisco conheceu o Ronaldo, que é um verdadeiro Ronaldo da tecnologia, e então ficámos 3. Só que realmente o nosso paradigma vem aqui mexer em muitos sistemas tradicionais da laborabilidade, ou seja, da jurisdição de trabalho, e precisávamos que alguém que não uma avança jurídica vestisse a camisola para os embates que vamos ter, e toda a gente sabe o que aconteceu com outros marketplaces, as Ubers, as Volvos e todas os desafios que tiveram que enfrentar relativamente às leis em si, e pronto, nós também vamos mexer um pouco com isso. Portanto, o Manuel era basicamente meu assessor jurídico nos hotéis, e um dos advogados, ou seja, e também responsável de uma sociedade, daqueles que conheci até hoje menos dentro de caixas. Ele não se limitava, nunca se limitou a dizer o que a jurisprudência dizia relativamente a casos que tivemos, e então ele aceitou o desafio, ou seja, de estar comigo numa interpretação diferente do que sempre fizemos. E era esta partida que eu queria fazer. Às vezes os nossos co-founders estão mais próximos que aquilo que pensamos. É uma questão de interpretar, se calhar, uma interação de outra forma, tal como o Manuel não quis trabalhar num job description por conta de outra. Ou seja, às vezes é uma questão de olharmos um bocadinho à volta e vermos que pessoas que confiamos, como o Arnaldo e o Manuel disseram, que é muito importante, de repente são aqueles parceiros de negócio que acreditam naquilo que nos propomos a fazer até à morte e realmente nos protegem, porque se forem diferentes, se houver heterogeneidade, diversidade, que depois tentámos passar para toda a equipa, ou seja, quando a equipa expandiu, mas não é pequenina ainda, ou seja, temos a acabar o ano com cerca de 20 pessoas, mas tentamos muito que, para já, as pessoas venham não cumprir funções, mas trazer-se a si como seres humanos para o projeto, porque às vezes há dimensões da vida que nunca pensámos pôr ao serviço a nível da nossa dimensão profissional, e é essas características que desbloqueiam aquilo que nunca ninguém pensou, porque não há roadmap para a inovação. Okay? Portanto, heterogeneidade é realmente aqui com os meus colegas de webinars, aquilo que eu posso salientar, tem sido o fator decisivo em todos os passos que temos dado. Obrigado. Não tendo então mais questões, damos por encerrada esta sessão de dúvidas e chegamos ao fim deste webinar. Em nome da API, quero agradecer novamente ao João, ao Arnaldo e ao Manuel por terem estado presentes e dar o contributo. Agradecer também a todos aqueles que nos estão a ouvir e a ver e desejar a continuação de um bom dia. Muito obrigado.